Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade, né, aos conteúdos que a gente precisa ver em direito de família. Hoje a gente vai falar sobre dissolução do vínculo conjugal na primeira parte, e na segunda parte nós vamos falar sobre proteção dos filhos, certo? Então, eu vou iniciar com a dissolução do vínculo conjugal, que se dá através da dissolução, né, da união estável, mas aqui especificamente nós vamos falar sobre o divórcio, porque o vínculo conjugal normalmente ele se dá, né, através do casamento. E quais são as formas que nós temos então para fazer a dissolução, né, desse vínculo matrimonial, né? É interessante observar, gente, que o divórcio ele foi promulgado no Brasil, né, pela lei do divórcio, que é a Lei 6.515 de 77. A partir dessa lei, nós tivemos duas grandes alterações bem importantes legislativas. A primeira, através do Código Civil de 2002, e posteriormente nós tivemos a Emenda Constitucional 66 de 2010, também conhecida como PEC do Amor. Então, a partir dessas duas alterações legislativas, nós passamos a tratar a dissolução do vínculo conjugal, aquele formado, né, pelo casamento, o vínculo formado pelo casamento, através da figura do divórcio. E por que eu estou mencionando isso? Porque no Código Civil de 1916 e a partir da lei do divórcio de 77, nós tínhamos uma figura que aparentemente ela existe como figura jurídica, no entanto, somente no contexto fático, que é a separação, certo? Muitas pessoas, pelo senso comum, conhecem, na verdade, o divórcio pela separação. Esse era uma figura que existia pelo Código de 1916, pelo CPC, e posteriormente ela foi extinta com a Emenda Constitucional 66. Existe na doutrina, se vocês forem pesquisar, uma certa discussão referente à extinção ou não da figura da separação, inclusive a separação judicial. Por quê? Porque uma boa parte dos doutrinadores pensa que ela não deveria deixar de existir, uma vez que, como a gente sabe que existe um número muito grande de pessoas que resolvem dar mais uma chance para o vínculo conjugal, a separação seria uma hipótese de justamente quando haver algum tipo de dúvida nesse contexto, ela poderia então servir de base para esse casal. Sempre lembrando, gente, que a separação, ela, na verdade, suspende o vínculo conjugal, enquanto o divórcio, ele extingue, rompe. Então, existe uma diferença muito grande relacionada a essas duas figuras. Em que pese hoje nós falar um pouquinho da separação, uma vez que se faz necessário. Então, como eu falei para vocês, né, hoje, atualmente, o divórcio ele é regido pela PEC, né, por essa alteração da Emenda Constitucional 66, que alterou o artigo 226 da Constituição Federal, e também pelo próprio Código Civil de 2002, que existe, né, um artigo legal que prevê, então, o divórcio. Como nós tivemos uma alteração recente, né, de 2015, do Código de Processo Civil, também existe uma crítica relacionada ao Código de Processo Civil, uma vez que
O Código de Processo Civil, por mais estranha que seja a situação, prevê o procedimento da separação. Enquanto a Constituição Federal e o Código Civil já prevê o divórcio direto, o Código de Processo Civil de 2015, por incrível que pareça, regra a separação, né? Então, a parte da doutrina, inclusive, diz que é um retrocesso social muito grande, né? Então, só para deixar para vocês essa observação relacionada ao Código de Processo Civil. Então, o instrumento legislativo mais recente, então, é o de a PEC do Amor, né, a Emenda Constitucional 66 de 2010, que prevê, então, a dissolução do vínculo conjugal através do divórcio, né? Então, realmente a dissolução, o rompimento, a extinção. Antes, no Código de 1916, nós tínhamos a famosa palavra desquite, né, que hoje foi substituída pelo divórcio. Então, antes nós tínhamos a previsão, né, de solução, era remotas hipóteses, né, porque nós tínhamos um Código Civil de 16 extremamente rígido e patriarcal, e era assim, hipóteses remotas de desquite, né, que nesse caso é o divórcio, né? Mas com a lei de 77 houve então a substituição, né, do desquite pela separação judicial e, ultrapassado determinados requisitos da separação judicial, poderia então ser pedido o divórcio, né? Quais eram esses requisitos? Que houvesse então uma separação de fato, né, mais de 2 anos, certo? E que daí não teria impedimento nenhum, ou que houvesse a separação judicial desse casal e posteriormente, a partir de 1 ano, poderia ser feita a conversão da separação em divórcio, né? Mas com a alteração do artigo 226, nós temos então a possibilidade de requerer judicialmente o divórcio direto, sem a figura da separação. Qual é o requisito? É um requisito fático, na verdade. A separação existe faticamente, nos fatos, não mais judicialmente. Ou seja, bastava o casal comprovar que estava separado de fato, vivendo em casas separadas. A partir da Constituição de 88, nós temos também a previsão do divórcio extrajudicial, feito em cartório, né, desde que preenchidos os requisitos. E também nós temos, a partir da Lei 11.441 de 2007, a possibilidade de divórcio consensual feito na via administrativa, ou seja, via tabelionato de notas. A atual fase, como eu já reiterei para vocês, é aquela prevista, então, pela Emenda Constitucional 66, de julho de 2007, também conhecida como PEC do Amor, PEC do Divórcio, tem vários termos, em que, havendo, então, a separação judicial ou fática do casal e em comum acordo, eles tendo o desejo, né, de se divorciarem, há a possibilidade, então, do divórcio direto. Eu me lembro que eu já atuava na época ali, em julho de 2007, era muito engraçado, porque a partir de determinada data, até 31 de junho, as pessoas poderiam se separar. E aí, a partir do 1º de julho, as pessoas poderiam automaticamente se divorciar. Eu me lembro que até havia um comentário no meio jurídico, né, que as pessoas que houvessem feito, então, a separação, né, até dia 31 de junho, a partir do outro dia, 1º de julho, elas poderiam, então, pedir o divórcio. Então,
de um dia para o outro elas poderiam se tornar de separadas para divorciadas, né? Por incrível que pareça, acontecia isso. Uma vez que, com a promulgação da emenda constitucional, desaparecia a figura jurídica da separação e as pessoas poderiam, então, dissolver o vínculo matrimonial direto pelo divórcio. Como eu reiterei para vocês, gente, e é uma das críticas por parte da doutrina, o divórcio, então, a partir do Código de Processo Civil de 2015, sofre um retrocesso muito grande. Por quê? Porque no próprio regramento do CPC, ele prevê ali a separação consensual, certo? E a separação litigiosa. Então, na verdade, é um retrocesso enorme referente a isso, uma vez que as figuras da separação deixaram de existir. Se hoje em dia a pessoa pode romper o vínculo de uma forma mais rápida através do divórcio, não tem motivo para ser a separação. Não esquecendo a posição da doutrina que se refere que seria um mecanismo, uma figura jurídica plausível para aquelas pessoas, aqueles casais que ainda estariam em dúvida quanto, né, o rompimento do vínculo ou não, que acontece muito, né? Desde 2006, 2007, quando eu iniciei a advocacia, a gente viu um número muito grande de pessoas que acabavam se arrependendo de ter feito a separação, posteriormente o divórcio, e que eles voltavam a viver junto. E aí era praticamente, né, anulada aquela cláusula da separação, né, aquela verbação da separação do divórcio. Eu me lembro que teve uma audiência que eu acompanhei, que o casal era a segunda vez que estava se divorciando. Então, as outras 2 vezes era por separação e divórcio, né? Mas eles tinham se arrependido e tinham voltado a viver junto. O interessante notar, né, também, e reiterar aqui, que a única figura de separação que ainda existe e que tem pertinência jurídica para nós é a separação de fato, né? Aquela que põe fim no casamento e que exige que o casal resida em residências distintas, né? A gente fala, eles estão separados faticamente, né? Então, não procederam ainda à legalização, né, da dissolução, da extinção do vínculo matrimonial, mas estão separados faticamente. Sempre lembrando que a separação, ela suspende o vínculo matrimonial, enquanto o divórcio extingue, né? Separação suspende, deixa as coisas como estão até ser resolvido o divórcio ou não. O divórcio não. O divórcio interrompe, né? Extingue, ou seja, tem que separar tudo aquilo que existe. Nós temos também a figura da separação consensual e do divórcio consensual, que é aquela quando ambos os cônjuges, seguros, né, da decisão que estão tomando, a fim de preservar, né, o interesse dos filhos e o patrimônio também, faz de forma consensual o divórcio. Então, é uma figura muito usada para aqueles casais que têm um amadurecimento das suas decisões, e importante também, porque dentro da seara de família, né, preservar os filhos, preservar o patrimônio, né, preservar o próprio interesse dos cônjuges, é uma observação, uma preocupação que deve ser sempre mantida, certo? E aí a gente entra nas causas, né, de separação, divórcio, litigiosa, ou seja, quando há algum tipo de litígio, né? Que são quais? São quando há ruptura, né, da vida em comum, que a gente chama de separação falência, prevista no artigo 1572, parágrafo 1º do Código Civil. Quando foi deflagrada, depois do casamento, algum tipo de doença mental de um dos cônjuges, certo?
Por exemplo, se descobre depois do casamento que um dos cônjuges é portador de esquizofrenia. Também a gente chama de separação remédio e está prevista no artigo 1572, parágrafo 2º. E também nós temos causas subjetivas, certo? É quando, na verdade, um dos cônjuges promove a separação, né, o divórcio, através de uma questão subjetiva, que pode ser, primeiro, grave violação dos deveres conjugais, né, no caso, quebra da fidelidade recíproca, insuportabilidade da vida comum, né, quando as pessoas brigam demais, chegam a discutir, não tem mais motivo para estar junto, não conseguem mais viver sob o mesmo teto, o adultério, que é a traição, né, prevista no artigo 1573, inciso 1º, a tentativa de morte, quando um dos cônjuges tenta matar o outro, né, por injúria grave ou sevícia, o que é isso? Quando há maltrato, tortura física, né, por um dos cônjuges que possui algum tipo de doença, né, ou alguma debilidade, também é caso pelo inciso 3º. Aqui a gente não pode deixar de mencionar que antigamente não havia uma proteção relacionada à Lei Maria da Penha, né? Agora já há qualquer indício de violência, né? Seja ela física, moral, psicológica, velada, a mulher pode requerer, né, medida de protetiva e nesse caso pode, né, ser deferida. Então, essa medida para proteger, né, elas e os filhos. Aqui também havia, né, como uma das causas subjetivas, né, de pedido de separação, divórcio. Quando há, então, o abandono do lar conjugal, né, um dos cônjuges se afasta, que é o 1573, inciso 4, por condenação de crime infamante, né, que é aquele que repercute na vida pessoal e familiar do autor, por exemplo, boa fama da família, né, como tortura, tráfico de drogas, latrocínio, conduta desonrosa, né, quando, por exemplo, há uma desaprovação social referente a essa atitude, que é o 1573, inciso 6º, e outros fatos que impossibilitem a vida em comum. A gente sabe, né, gente, que dentro do direito de família é o direito que mais surge situações novas e diferentes dentro do mundo jurídico. Então, provavelmente pode acontecer de vir à tona algum tipo de causa diferenciada dessas que a gente listou agora, que pode contribuir, né, para separação desse casal. Os efeitos, né, da sentença de separação, quais são? A dissolução, né, da sociedade conjugal, a extinção do regime de bens, provocando então a partilha, o uso do sobrenome, normalmente, né, há uma opção, né, da pessoa optar ou não por continuar com o mesmo nome de casada ou não. E a última, que é o poder familiar, né, não deixando de mencionar que não pode haver uma alteração por parte da separação do poder familiar. Ambos os cônjuges devem compartilhar as decisões relacionadas à vida dos filhos e não tem motivo para haver, ele me traiu, então ele não tem capacidade de ficar com a guarda da criança. Isso não é motivo para justificar uma alteração do poder familiar. No artigo 1577, gente, está prevista o caso, então, de reconciliação do casal, né, que deve ser requerido, né, em juízo para restabelecimento, uma vez que foi apenas dissolvida a sociedade.
né? E não o casamento. O casamento só se dá pelo divórcio, certo? Se ressalva as questões envolvendo direito de terceiros, a questão do regime de bens, né? E a reconciliação não dispõe de efeito retroativo. Uma observação que a gente deve fazer, gente, é o seguinte: se a pessoa está separada e venha se reconciliar com o seu cônjuge, nós podemos então restabelecer a sociedade conjugal, certo? Restabelece o casamento. Agora, se a pessoa for divorciada e vem a restabelecer a sociedade conjugal com essa pessoa, ela tem que casar de novo, certo? Porque o efeito do divórcio é que há extinção do vínculo. Então, toda aquela vinculação que a pessoa tinha anteriormente, ela se perde. Então, ela precisa casar de novo através do divórcio, certo? O divórcio, então, é o meio voluntário de dissolução do casamento. Ele possui fundamento constitucional, está previsto no artigo 731 e seguintes do CPC, e em razão da emenda constitucional, né, eu posso, então, requerer o divórcio a partir do momento em que eu estou separada de fato há mais de 2 anos dessa pessoa. O artigo 1580, parágrafo 2º, estabelece sobre o divórcio direto, tá? Tendo como causa objetiva a separação de fato há mais de 2 anos. Há mais ou há 2 anos, tá? Pode ser consensual ou litigiosa, consensual, ou seja, de forma pacífica, né? Requerida pelo juiz e, consequentemente, ela é mais rápida. E a litigiosa, que é aquela quando não há acordo entre as partes sobre determinado assunto. Por óbvio que deve haver, né, uma comprovação da separação de fato desses cônjuges, e após, então, a sentença, né, ou homologação do divórcio consensual, ela tem que ser registrada em cartório, né? Tem que ser averbada na certidão de casamento. Uma outra situação é o divórcio indireto, que é aquela por conversão. Como nós tínhamos a figura da separação, né? As pessoas depois de separada tinham que esperar 1 ano para então fazer a conversão da separação em divórcio. Ela está prevista no artigo 1580, né? E precisa de 2 fatores: que exista uma prévia separação, pode ser ela consensual ou litigiosa, né? E que tenha pelo menos o prazo de 1 ano do trânsito julgado da decisão, certo? Então, o que acontece? A pessoa tinha que esperar pelo menos 1 ano para fazer a conversão da separação para o divórcio. Gente, sempre lembrando que com a alteração da emenda constitucional, a figura da separação ela tem aqui peso nessa questão da dissolução do vínculo conjugal, mas ela praticamente ela é uma figura secundária hoje em dia, porque se as pessoas não estão bem consigo própria, né, e com a união que estão tendo com uma outra pessoa, é automático que elas requeram o divórcio, rompendo o vínculo e assumindo todas as obrigações relacionadas a essa extinção de vínculo, tá? Então, hoje é muito mais pacificada a questão do divórcio do que o retorno à separação. Sempre naquelas condições de que, havendo algum tipo de dúvida, né, se recomenda ainda a separação, mas, como eu falei, é secundário.
A consequência direta, né, do divórcio é a partilha de bens. Então, havendo, né, a extinção do vínculo conjugal, deverá também ser providenciada a partilha de bens. Né? Mais para frente nós vamos ver como é que acontece essa partilha, né? Como é que se dá a divisão dos bens, em que regime de bens, né, se encontra essa união e assim sucessivamente. A legitimidade para pedir o divórcio, né, antes era quase que uma competência da mulher, agora pode ser de ambos os cônjuges, até porque pelo princípio, né, da igualdade, não havendo, né, vontade, qualquer um dos dois pode fazer o pedido, conforme o artigo 1582 do Código Civil. Os efeitos, né, como eu já falei para vocês, né, é a dissolução do casamento, né, e a manutenção ou não do nome de casado vai depender da posição do cônjuge. Na sua maioria das vezes, as pessoas querem romper o vínculo e qualquer tipo de vinculação com a pessoa que foi casada. Então, é muito comum também haver alteração, né, do nome. Se antes possuía o nome de casado, passa a reiterar, né, o nome de solteira, tá? Não há alteração quanto o poder familiar, como eu já falei, principalmente daqui a pouco nós vamos falar sobre o guarda compartilhado, não vincula a essa questão. O divórcio realizado no exterior, né, fica um suspenso e tem que haver uma transcrição dessa sentença, né, desse documento consular no Brasil, tá? Então, a partir do momento, né, que acontece o divórcio no exterior, deve haver uma homologação desse documento no juízo brasileiro e logo em seguida feita a averbação no registro de pessoas naturais. A partir do divórcio, existem algumas questões que precisam ser estabelecidas, né, como consequência, que são bem importantes e que na próxima etapa da aula nós vamos começar a falar sobre elas. Primeiro, a guarda dos filhos, com quem que essas crianças, né, vão permanecer, em que pese no Brasil hoje nós termos a guarda compartilhada como aquela legal, a partilha de bens, que eu já falei para vocês, a questão do direito de visitas, né, dos cônjuges para com os seus filhos, o direito de convivência, que a gente chama, o dever alimentar, tanto de pai para com filhos e cônjuge para com ex-cônjuge, né, ou seja, o ex-marido, a ex-mulher vai pagar uma pensão para o seu ex-cônjuge, né, de forma a suprir, né, a sua subsistência, e o nome dessa pessoa, né, o nome do cônjuge, como é que fica a partir da separação. Duas questões que eu gostaria de mencionar para a gente finalizar esse primeiro bloco é que existe no CPC a possibilidade de haver, né, se ambas as partes já estão separadas de fato, o juiz julgar antecipadamente esse divórcio e ficar com questões importantes a serem decididas e que são controversas entre as partes. Por exemplo, eu dizei um divórcio, uma ação de divórcio com pedido de guarda, alimentos, visitas e partilha de bens. A questão do divórcio já é pacífica entre eles, já está consolidada. Restando dúvida somente quanto à guarda, os alimentos e a partilha de bens. O juiz pode antecipadamente fazer o julgamento parcial desse mérito quanto ao divórcio? Pode, certo?
a partir do artigo 356 do Código de Processo Civil de 2015, pode haver essa antecipação parcial do mérito, que a gente chama, relacionado ao divórcio. A segunda questão, gente, que é extremamente importante a gente destacar aqui, principalmente, é que eu vou pegar e vou terminar essa primeiro bloco, porque já está passando o período, eu logo em seguida fecho com essa questão aí, ok? Logo em seguida a gente já faz o segundo bloco.